Olá, galerinha! Tudo bom? Bom, aula, né? A gente sempre faz uma aula de leitura dos capítulos de Caim, de José Saramago, e a gente faz também uma aula sempre de exercícios sobre o Caim, de José Saramago, tá? Eu sempre leio para a turma, a gente vai ler integralmente o livro. Na primeira semana de setembro, a gente vai ter acabado de ler o livro todo. A gente já está lendo o capítulo 5. O livro é composto por 12 capítulos, então a gente já está chegando aí à metade. A gente lê o capítulo, a gente faz os exercícios inéditos, né? Então, a gente já está com mais ou menos 50 exercícios feitos sobre a obra de Caim José Saramago. Claro que nós vamos lançar um e-book para vocês, né? Vocês que fazem o curso vão receber, obviamente, já recebem as questões. O que acontece? Então, essa semana, como estou viajando, ó, a gente está em julho, né, de 2024, hoje é dia 16, né? E como eu vou estar viajando, não deixo vocês sem atividades, né? Vocês estão recebendo aí as questões, tá? E vocês estão recebendo as questões de uma forma aí diferente, né? Que dá para vocês resolvê-las, né? Através do Forms. Olha que bonitinho que ficou isso aqui, né? Eu botei as fotozinhas da foto da Lilith aqui, uma das representações da Lilith, né? Uma das representações aqui de Jesus, né? E a gente vai fazer aqui, eu vou encaminhar as respostas, né? Encaminhar os questionamentos aí a essas questões, como eu sempre faço. Eu não vou produzir o padrão resposta aqui com vocês hoje. Eu só quero encaminhar essa discussão com vocês para que deixe que vocês façam. E na próxima aula eu prometo a vocês que nós vamos produzir o padrão resposta como nós sempre produzimos, né? Todas as questões que nós fazemos, nós produzimos os padrões respostas, né? Eu comecei até a organizar isso, gente, já pensando aqui futuramente, né, para o encaminhamento aí do curso, né? Eu quero bater todos os recordes esse ano, né, nesse curso específico. Ano passado já foi um sucesso absoluto, né? Mas eu quero bater todos os recordes de aprovações com vocês, né? E claro que isso é de interesse de vocês, né? Serem aí aprovados, obviamente, vocês fazem o curso para isso. E eu fiz, né, eu montei, depois eu vou estar liberando aí para vocês, né, um drive que tá um sucesso, né, que a gente tem todas as questões inéditas de Caim. Olha aqui o drive, ó, vou mostrar para vocês todas as questões inéditas, capítulo por capítulo, e os padrões resposta, né, todos os arquivos. Ó, exemplo, capítulo 2 aqui, ó, as questões do capítulo 2, ó, e os padrões de respostas que vocês têm ali, né? Tá super organizado, né? O nosso curso é o mais organizado, e nós somos o único curso, tanto digital quanto presencial. Eu sou diretor de uma escola particular de Ponta, né? Que já começou a discutir essa obra, né? Desde o final de abril, né? Nós estamos com muita antecedência que nós queremos chegar lá bombando com toda certeza. Ó, Caim já entrou, já dormiu na cama de Lilith, e por mais incrível que nos pareça, foi a sua própria falta de experiência de sexo que o impediu de se afogar no vórtice de luxúria que, num só instante, arrebatou a mulher e a fez voar e gritar como possessa. Rangia os dentes, mordia a almofada, logo o ombro do homem, cujo sangue sorveu. Né? Uma parte aí da obra, capítulo 5, a Lilith mostrada como uma mulher, né, fogosa, como uma mulher impetuosa, como as próprias palavras aqui de Saramago, né, fortíssimas, né? Tá vendo? No vórtice de luxúria, né? Então, essa representação aqui, essa imagem da Lilith, né? Com chifre, né? Com os símbolos orientais, islâmicos, né? A lua, né? Representando a sensualidade, a coruja representando a sabedoria. Na literatura,
A simbologia é muito importante. E a serpente, né? Ela é a própria mulher serpente, a mulher que não se fez da costela de Adão. A mulher que foi gerada, né, junto com Adão por Deus, né, pelas próprias mãos de Deus. Letra A. Como José Saramago constrói a imagem de Lilith? A imagem confere com o que nos diz a tradição. Qual recurso literário o autor utiliza para a construção de uma personagem tão forte? Justifique sua resposta. Aqui, gente, você tem que conduzir a resposta no sentido de que, sim, a Lilith é mostrada como é mostrada na tradição, né? Lembrando que essa personagem, gente, ela aparece uma vez na Bíblia e ela aparece em leituras anteriores, como a Epopeia de Gilgamesh, né? O livro mais antigo do mundo. Então, a Lilith ela aparece em diversas culturas. Hoje, ela é usada pelos movimentos feministas, né, como uma heroína da liberdade, né? E ela é sensual, ela é muito bonita, a representação do Saramago, né? Ela é luxuriosa, né? Ela é uma mulher impetuosa, né? Forte, dominadora, né? Então é muito interessante que, claro que os recursos que o Saramago utilizam são no sentido de gerar verossemelhança para com a tradição, como que a tradição a constrói, tá? Inclusive, claro, que isso é um reflexo da cultura patriarcal machista, né, de condenar mulheres que são fortes, representações de mulheres que são fortes. Beleza? Muito interessante, né, essa representação do Saramago. Espero que vocês tenham gostado aí da questão, mas a gente vai produzir o padrão resposta juntinhos na semana que vem. Por que a quase virgindade de Caim auxiliou-lhe na relação com Lilith, né? É interessante isso aqui. Essa questão aqui, gente, é uma questão que a gente tem que fazer uma reflexão profunda, né? O que o Saramago fala aqui em cima, né? O fato dele ser quase virgem, né? Porque ele perde a virgindade com as escravas, né? Antes de entrar no quarto da Lilith, né? Na câmara lá da Lilith, né? No palácio dela. O que acontece? O fato dele ser quase virgem, né? Protege ele, porque como toda pessoa que está aprendendo, como toda pessoa leiga, né? A pessoa leiga ela se joga naquilo, né? Porque se ele fosse uma pessoa mais preparada, né? Com mais experiência, com certeza ele teria sido devorado, porque quando a gente tem mais experiência, né? A gente tende a comparar, e ele ficaria assustado com toda a volúpia, né, com toda a luxúria, o vórtice de luxúria da Lilith. Né? Então, uma pessoa, às vezes, menos preparada, teme menos, né? Tem menos medo do abismo, né? Menos medo de se jogar. É uma questão interessante para a gente refletir e a gente vai colocá-la em forma de resposta na próxima aula. Questão 2. Marido consentidor. Olha, primeira vez que aparece o Noah, né? Na obra, né, do José Saramago, marido consentidor como os que mais o têm sido. Noah, em todo o tempo, como é de costume, dizer-se de vida comum, havia sido incapaz de fazer um filho à mulher. E fora justamente a consciência desse contínuo desaire e talvez também a esperança que Lilith acabasse por engravidar de um amante ocasional e lhe desse finalmente um filho a quem pudesse chamar de herdeiro. Capítulo 5. Caim. A expressão marido consentidor pode ser substituída por uma outra bem atual, né? Sem que perca o sentido dado por Saramago. Que expressão é essa, gente? Aí é uma brincadeira aí que a gente fez, né, durante a leitura do capítulo. O marido consentidor é o corno manso, né? É o que aceita a traição da mulher. Não deixa de ser engraçado, né? Porque as sociedades bíblicas, né, as sociedades históricas, né, são patriarcais, né? Nunca houve, segundo os antropólogos, arqueólogos, historiadores, uma sociedade matriarcal, mas uma sociedade como a de Nod, né? Dominada por uma mulher forte, né? E com a existência desse marido aí, esse corno manso, esse marido consentidor, é interessantíssima, né? E é uma grande polêmica do Saramago, né? Proposta aí pelo Saramago, né? A construção de um Noah, né? Que é o personagem Noé, né? Que seria infértil, né? A questão da fertilidade, que também
é tema, né? É um tema muito importante do conto da Aya, e por isso eu fiz essa questão B. Para com Noah, o trecho indica uma situação que perturba as personagens do conto da Aya. Que questão é essa? Por que ela é importante no contexto histórico da sociedade de Nod, né? A sociedade bíblica? Gente, é a questão da infertilidade, né? E uma questão também que é fundamental ligada à questão da fertilidade e infertilidade, né? Desse duplo aí, que é a questão da transição, da sucessão, né, de domínio numa sociedade patriarcal. Né? Se você não tem um filho, se você não gera um filho, você não gera descendência. Gente, isso foi importante nas sociedades antigas, isso foi importante nas monarquias absolutistas modernas. Né? Você deixar um descendente é deixar a continuidade do pater familias, né? A expressão latina. A continuidade do patriarcado, a continuidade do nome da família. O nome da família sempre é um nome masculino em sociedades patriarcais, naturalmente, né, machistas. Né? Então, imagina você não deixar a sucessão, não fazer a sucessão. Isso é uma questão muito séria e que perturbava aí o Noah, né, que é apresentado no Saramago como infértil. Disse a vocês que ia pesquisar se isso também aparece, né, no registro histórico bíblico. Tá? Vou ficar devendo isso para a próxima aula. Questão 3. Nesse momento, apesar da porta fechada, a veemência das expansões eróticas dos dois parceiros atingia o pobre homem com sucessivas bofetadas, dando lugar nele ao nascimento súbito de um sentimento que não havia experimentado antes, um ódio desmedido ao cavaleiro que montava a égua Lilith e fazia relixar como nunca. Mato, disse consigo Noah, sem pensar nas consequências do ato. Por exemplo, como lhe reagir Lilith se lhe matassem? O amante preferido. Mato, insistia Noah, ampliando agora o seu propósito. Matou a ele e matou a ela. Sonhos, fantasias, delírios, Noah não matará ninguém. E terá ele próprio a sorte de escapar à morte sem fazer nada por isso. Do quarto, já não chega agora qualquer som, mas isso não quer dizer que a festa dos corpos tenha terminado. Os músicos só estão a descansar um pouco. Não tardará que a orquestra ataque o baile seguinte, aquele em que a exaustão sucederá. Né? Então, o Noah está ali escutando, né, aquele casal, né, o Caim com a Lilith, nos atos de amor quase animalescos, né? Tá com raiva, né? Fica enciumado, é a primeira vez que ele fica enciumado, né, com algum dos homens da Lilith. Então vamos lá. Letra A. Se o trecho a seguir fosse uma redação do Rumo ao UERJ e o professor André tivesse que corrigi-lo, aponte o elemento que indica o desvio da língua padrão. Que trecho é esse? É o trecho sublinhado aqui, né? Falei isso quando a gente fez a leitura. Matou a ele. Olha só, gente. Matou o. Esse o já indica um elemento masculino. E matou a ela. Então, esse a ele que vem em seguida e a ela que vem em seguida, em língua portuguesa padrão, ele é considerado um pleonágio, né? É tipo subir para cima, descer para baixo, né? Então, não precisaria colocar a ele e a ela, somente matou e matou-a. No português de Portugal, isso é uma variação é, linguística muito comum. Eles falam assim, né? Eles falam na língua corrente assim, né? Matou a ela, matou a ele, né? Eles são um pouquinho chatinhos com o nosso português, né? Abrasileirado, aqui como a gente fala no Brasil, mas eles também cometem lá os seus errinhos, né? Vamos lá, letra B. Nós podemos afirmar que em Nod há uma sociedade matriarcal? Foi uma discussão que foi feita muito na aula da quinta-feira passada. Né? A gente tem um matriarcado em Nod? Temos uma mulher que controla essa sociedade, e retire um trecho da passagem acima que justifique essa resposta. Olha só,
que ele pensa? Ó, aqui a gente tem um discurso indireto livre, Saramago nos projeta na cabeça, né, do Noah, né, e ele pensa assim, e se Lilith, ó, ele cogita, e se Lilith reagir, né, mediante a morte do seu amante preferido? Ele cogita, ele tem medo por quê? Porque ele sabe que ela é a dona da cidade, que ele sabe que ela é a senhora da cidade, e que ele é um... Lembra, a gente até discutiu o termo rei consorte, né? Como o último rei, né, da Inglaterra antes da morte da Elizabeth II, né? O rei consorte. Ele não tem poder nenhum, né? Ele não é rei de fato, né? É ela que comanda a cidade. Não há dúvidas de que há um matriarcado aí, né? E que José Saramago faz isso de propósito, né? Os livros dele têm esse sentido de causarem um impacto, né, muito grande, né? Então vamos lá. Questão 4. Que querem? Perguntou Caim. Os homens não respondem. Todos vinham, ó, a armadilha, né, que o Noah faz para Caim, todos vinham armados, de espada. Aquele que parecia ser o chefe, de punhais os outros. Que querem? Tornou a perguntar Caim. A resposta foi-lhe dada pelo Gládio de repente, desembainhando e apontando ao seu peito, né? Matar-te, disse o homem e avançou. Por quê? Perguntou Caim. Ó, identifique duas orações que indiquem o uso do discurso indireto e livre no trecho acima. Você vai pegar alguma oração que indique aqui que o Saramago está dentro da cabeça do personagem. É o uso do discurso... não, perdão, do discurso direto livre. A questão é aqui, né? Direto livre, que você tem as falas, né? Não tem travessão, a gente já discutiu sobre isso em Saramago, né? Sobre essa forma do Saramago escrever, né? Mas pegue aqui que indica o discurso livre, né? Letra B, indique o tipo de narrador dominante no trecho acima, tá? E letra C, o uso desse porquê no trecho acima está adequado? Justifique a sua resposta segundo os parâmetros da língua culta. Lembra que a gente discutiu os usos dos porquês e o porquê desse porquê aqui, junto e acentuado, está errado nessa questão? Então, ó, passam aí essa questãozinha. Questão 5. Ver-me-ás até o fim dos teus dias. Os meus dias não terão fim, respondeu Caim, já longe. Entretanto, cuida que as ovelhas não comam o baraço. Para isso estou, mas elas não pensam em outra coisa. O velho, né? A figura do velho. Eu botei a figura aqui de Jesus com as ovelhas, né? Eu nem gosto muito, como já expliquei isso para vocês, dessa construção desse Jesus, né? Nórdico aí, branco, cabelo grande, né? De olhos azuis, né? Mas tudo bem. Né? Essa figura do velho que aparece em Nós para ele várias vezes é a figura de Deus, né? E o Deus, um Deus do pastoreio, né? Que cuida das ovelhas, né? Ó, olho é, 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 e aqui tem um errinho, né? É o velho que aparece para Caim duas vezes em Nod, representa qual personagem da história bíblica? Justifique sua resposta. Né? O velho aí, gente, ele é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus, tá? Esse velho aí é o próprio Deus, né? Justifique sua resposta, porque ele sabe tudo que vai acontecer a Caim, sabe do acordo que ele fez com Caim, né, após Caim matar Abel no capítulo 3. Né? Então, vamos lá. Quando o velho diz, mas elas não pensam em outra coisa, a conjunção mais indica uma adversidade. No contexto bíblico e de um Deus pastoreiro, que questão bem feita, né? Eu me orgulho de ter feito essa questão. As ovelhas simbolizam quem? Por que o velho usa a expressão adversativa? Né? A ovelha simboliza nós, a humanidade. Né? Porque o Caim faz um jogo retórico com ele, né? Com Deus, né? Com o velho Deus, né? No seguinte sentido, ó, cuida das tuas ovelhas, que elas estão querendo romper, comer, né, a espécie de guia, né, que o pastor tem ali para segurar as ovelhas. Né?
é um Deus que segura, que maneja a história das suas ovelhas, né? Que conduz as suas ovelhas, né? E essas ovelhas estão sempre tentando, né, tirar, né? Eu vou usar aqui uma analogia ruim, né? Mas acabar com aquela coleira, né? A gente não usa coleira para o cachorro, né? Para a gente conduzir o cachorro, né? Os homens estão sempre tentando fugir da condução de Deus, né? E tem uma discussão aqui também, gente, mais profunda sobre o arbítrio, sobre o livre-arbítrio, né? Que é muito interessante, né? E letra C, e verás-me, e ver-me-ás, perdão, né? A colocação do pronome oblíquo entre o radical e a desinência verbal tem um nome. Qual é esse nome? Esse nome, gente, é mesóclise, né? Eu vou explicar esse uso dos pronomes, né? Na frente, no meio, né? Depois, né? Vou explicar isso para vocês, tá? E nessa situação textual, o verbo está conjugado em que tempo, né? Está conjugado, né, no futuro. Ó, e verás-me, ver-me-ás, né? É o futuro, tá? Mas eu vou explicar isso para vocês e trazer essas explicações técnicas, né, da língua portuguesa para vocês. Galera, sintam-se amados, respeitados, né? E se eu planejei tudo, né, antes da viagem, é porque tenho essa consideração para com vocês. Rumo ao UERJ, seriedade sempre, compromisso sempre, organização sempre, para que lá em dezembro a gente consiga chegar onde vocês querem e merecem estar. Grande beijo, professor André, uma excelente semana a todos e todas.